Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Brevemente, meus amados irmãos, se cumprirá a palavra de Deus, o arrebatamento da igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor, nosso Deus. Queridos, estamos no lugar certo, no canal de oração diária. Hoje nós estaremos meditando, irmãos, em um tema que o Senhor colocou no meu coração, sobre aprendendo sempre, uma vida de aprendizado. Glória a Deus. Fique aí conosco até o final. Vamos hoje aprender na caminhada, aprender com Cristo. Na verdade, uma vida com Deus, uma vida cristã, é uma vida de sempre aprendizado. Estamos sempre aprendendo. E a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, produzindo frutos para a glória do nome de Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos sempre aprendendo. Queremos, meus amados irmãos, orar. Daqui a pouco nós estaremos iniciando a nossa oração, mas nós temos aqui o pedido do nosso irmão Roberto Gomes pela Aline Cruz. Estamos já em oração pela Aline Cruz e cremos que o Senhor, o nosso Deus, poderá dar vitória a Aline Cruz. Glória a Deus. Grandes são as aflições do povo de Deus, mas a mão do Senhor, como disse Isaías 59, não está encolhida, nem os seus ouvidos tampados, agravados. É uma expressão bíblica que não pode ouvir nossa oração. Estaremos orando pela Aline Cruz, não só por ela, mas pelo Roberto Gomes, a esposa do Roberto Gomes. Depois, Roberto, coloca o nome da sua esposa aqui. Eu acredito que você já colocou, mas me relembre para que a gente esteja orando também. A nossa irmã Marli Araújo Cabral, estamos orando pela irmã Marli, o Antônio e a irmã Camila. Nós temos aqui também a Joselma Luz, está dizendo a paz do Senhor, pastor e família, e aos irmãos em Cristo. Deus abençoe a irmã Joselma, está sempre aqui no canal. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua família também. Nosso irmão Juvenal Gonçalves de Oliveira está dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão Neudeci, presbítero, servo do Senhor Jesus, meu amigo, que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua família. Ele está dizendo aqui: paz do Senhor, pastor Odaí, sempre juntos, orando, aprendendo com as mensagens aqui. Continue orando por mim. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua casa, o Hugo, a Rebeca, a sua esposa Gilgleice, o presbítero amado João, a sua mãe Aniceia, seus irmãos. Vamos continuar orando pela família do Arthur, né? E toda a sua casa. Irmã Isabel está agradecendo aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos da oração diária. Deus nos abriu uma grande porta, louvado seja Deus. Agradecemos pelas orações, glória a Deus, e pela família do pastor Odaí. Deus abençoe a irmã Isabel, o seu esposo Aginaldo, os irmãos aí Umberaba, pastor Hélio, e a irmã Belcholina, o pastor Odilberto Teles, e todos os irmãos estão sempre acompanhando aqui a oração. Vamos orar pelo Eduardo Maia, sua esposa Eliana e toda a sua família. Meu cunhado Juliano Freire está dizendo aqui: a paz do Senhor, irmãos. Amém, pastor. Eu creio, é isso mesmo. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, né? Quando Deus abre uma porta sobre a nossa vida ou para nós, e consequentemente Ele permanece abençoando e nos dando vitória. Eu creio na porta espiritual que estava sempre aberta também sobre a igreja primitiva, né? Os irmãos oravam, os irmãos clamavam
e a mão de Deus, a mão do Senhor estava estendida sobre aquela igreja. E não é diferente também nos nossos dias. Quando nós oramos, buscamos ao Senhor, se cumpre Jeremias 33:3, clama a mim. O Senhor está dizendo que vai nos responder. Glória a Deus. Leonardo de Oliveira, Deus abençoe sua vida. Arnaldo Alves Machado. Temos aqui também a irmã Eliane Pinheiro da Silva Gomes, pastor Júlio. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos ali na Suíça e a igreja que estão sob o vosso cuidado. Que a mão de Deus esteja com vocês. Elcimar Teixeira está dizendo aqui: bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe Elcimar, rabisco do Senhor. Hoje, como nos demais dias, como diz nossa irmã Maria Benedita, o Senhor tem pão quentinho do céu para alimentar nossas vidas. Estamos orando também pela vida do Valdir Aparecido, da Silvana Coutinho, da Maria Gomes, glória a Deus, e todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui no canal. Vamos orar e daqui a pouco estaremos transmitindo a palavra de Deus. Fique tranquilo, Deus tem uma palavra para você que está nos ouvindo. O Senhor tem uma resposta, uma direção através da sua palavra. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, queremos te glorificar por mais uma oportunidade que o Senhor tem permitido, como disse o Salmo 90. Glória a Deus. Ensina, Senhor, a contar os teus dias, os nossos dias, para que alcancemos um coração perfeito. Nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E o Senhor tem sustentado a minha vida, a minha família, a minha casa. Tem sustentado a família dos teus filhos que nos acompanham nesse canal. Tem sustentado a nação brasileira. Tem sustentado cada estado brasileiro, cada município. O Senhor tem sustentado o mundo com a sua graça e misericórdia. Como diz no Salmo 46, glória a Deus, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, visita, Jesus, a cada um dos teus filhos com as suas necessidades. Como diz a tua palavra, é o Senhor que faz cessar as guerras. É o Senhor que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E nós devemos aquietar, porque o Senhor é Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Quantas pessoas estão, Senhor, vivendo em tempos difíceis, em tempos de crise, em enfermidades, Senhor, que tem assolado as famílias, lares que estão, Senhor, desajustados, famílias, vidas que estão distante do amor de Deus, estão distante da tua promessa. Ó Jesus, está escrito na tua palavra em João capítulo 3, versículo 16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós oramos, Senhor, ó Deus, pelo pedido de oração do Miromax, que está ali na Bélgica, que o Senhor venha dar uma boa recuperação ao Juvenal, amigo do Miromax, é o seu pedido de oração. Visite ele aí, Senhor, na Bélgica, e dê vitória para a glória do teu nome. Oramos, Senhor, pelo pedido de oração, Senhor, do Roberto Gomes em relação a Aline. Jesus, faz uma obra extraordinária. Tu podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nós cremos no milagre. Nós acreditamos que os sinais seguirão aos que crerem. Nós acreditamos que os milagres não cessaram, não só foi para a época dos apóstolos. Nós somos continuistas. Nós cremos no poder do Espírito Santo, profetizado há 800 anos, antes do advento, aleluia, do Messias e até mesmo do dia de Pentecoste.
Os discípulos foram revestidos de poder, de graça. A promessa não era para os apóstolos, a promessa era para os judeus, é para aqueles que estavam naquele momento recebendo a Senhor ali, aleluia, as virtudes do teu Espírito Santo ali em Jerusalém. Mas essa promessa também é para os que o Senhor chamar, é para todos aqueles que confiarem em tua promessa. E nós acreditamos que o Senhor ainda continua curando, que o Senhor ainda continua salvando, libertando. Senhor, Daniel Berg, Gunavingre, a igreja, a Assembleia de Deus, sempre teve como prioridade, aleluia, ó Deus amado, confiar num Cristo que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que liberta, e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Senhor, abençoe o seu povo em todas as suas necessidades. Visita, Senhor Jesus, esta família. Visita, Senhor, ó Deus, esta pessoa que está nos escutando agora através, Senhor, da plataforma. Aonde ela estiver escutando, se é no leito hospitalar, em sua casa, Senhor, junto com a sua família, no trem, no ônibus, voltando do trabalho, Senhor. Ó Deus, aonde estiver os teus filhos, que o Senhor possa visitar. Visita Lenildo Ramos, Marisa Gley. Visita, Senhor, ó Pai querido, o pastor Kleberson, o Leonardo. Visita o Marcelo Santos, o Marcelo Nascimento. Visita, Senhor, o Valdir, com toda a sua família, o Francis Van, a Maria Gomes, juntamente com toda a sua família, a irmã Zéza. Senhor, dê vitória, Senhor, a irmã Gildete, o Caio e toda a sua família. Abençoe os teus filhos, meu Pai, o pastor Jefferson Trindade ali em Rondônia. Dê saúde ao teu filho. Abençoe ele, Senhor, de frente ou à frente daquela obra. Que a mão de Deus esteja conduzindo todas as coisas. Ali em Cartacho, o pastor Márlio. Senhor, ali nas feiras, visita o Israel, que tem feito um trabalho extraordinário. Aos missionários, Senhor, na África, trabalho de missões. Os missionários que estão, Senhor, ó Deus, levando a tua palavra diz que formoso é os pés daqueles que anunciam as grandezas. Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, Senhor. A tua palavra nos diz que aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará com alegria, sem dúvida e com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Senhor Jesus, dê vitória, Senhor, a esta família, a este estado, a este país, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estaremos meditando na palavra do Senhor no Salmo 32. Salmo de número 32, versículo 8, que diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o que Provérbios 9:9 diz: Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Salmo de número 143, versículo 10 diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. A nossa vida é um eterno aprendizado. Quando somos ainda um embrião, ou seja, quando a pessoa ainda está no ventre, quando a pessoa está no ventre como um embrião, está sendo gerado no ventre de sua mãe, essa pessoa já vai recebendo informações, já vai aprendendo, mesmo de forma inconsciente, vai recebendo informações de sua mãe, ou seja, do mundo físico.
Ao nascermos, vamos aprendendo a comer, vamos aprendendo até mesmo as primeiras papinhas que a mãe vai dando ao filho. E dentro das faixas etárias, a criança vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a ler, escrever, vai aprendendo com os pais os modos, as maneiras, vai sempre tendo instrução e informação ao longo da vida. Na vida cristã, na caminhada com Deus, nós também estamos sempre aprendendo. Dentro da terminologia da palavra discípulo na Bíblia, o discípulo ele é um eterno, ou ele recebe dentro de sua trajetória um aprendizado. A palavra discípulo quer dizer aquele que aprende com o mestre. Ele está sempre recebendo o ensino. E ao receber um ensino, esse ensino, ele perpassa toda uma vida. Nós não estamos instruídos ou não dizemos que já recebemos todo o ensino. E esse ensino não é apenas um mês, nem um dia, nem um ano, mas toda a nossa trajetória de vida. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, o texto diz assim: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento é um convite que o texto está tentando nos mostrar, que nós devemos ter um eterno relacionamento com o Criador, um relacionamento contínuo com Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus dá uma resposta aos saduceus, que era um grupo religioso da época. O Senhor diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Eu posso conjecturar, dizer que Jesus estava falando que aquela Escritura, ela era a própria sabedoria e que ela traria para o ser humano o verdadeiro conhecimento. Para o discípulo saber de toda a sua trajetória, saber e vencer todos os desafios, ele precisa conhecer e entender quem ele era. Quem ele era. Nós estávamos destinados à morte. E não, meus queridos, somente a morte física, mas também a morte espiritual e a morte eterna. Espiritualmente, o homem sem Deus ele é morto. Espiritualmente, a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se a gente não tivesse encontrado Jesus como nosso único e suficiente Salvador, estaríamos condenados também à morte eterna. Então a gente precisa conhecer, entender os desafios. Quem nós éramos? Quem nós somos? Hoje nós estamos, dentro da perspectiva bíblica, estamos em um terreno sólido, estamos vivendo dentro do plano da salvação. Somos cheios do Espírito Santo e devemos praticar o fruto do Espírito Santo. Qual é a posição que você se encontra hoje? Nós podemos dizer que em Cristo somos salvos. Temos que ter a certeza dessa salvação. Isso é a nossa condição hoje. Estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nós precisamos também, para a gente entender o caminho que nós estamos trilhando, devemos saber para onde nós iremos, para onde nós estamos indo.
Estamos indo para um lugar de gozo. Estamos indo para um lugar de delícias. Estamos indo para a eternidade, ao encontro do eterno, ao encontrar com o Senhor, nosso Deus. Esse é o nosso destino final, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, como diz a Bíblia. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, mas o nosso lugar é o céu. É para lá que nós estamos caminhando. Assim como o povo israelita tinha como proposta Canaã, o povo de Deus, os crentes em Cristo, a igreja de Cristo, comprada e remida pelo seu sangue, composta por todos os salvos, em todos os períodos, em todas as épocas. Nós acreditamos que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. O conhecimento, a mensagem, o título da mensagem de hoje para o nosso coração é sobre o verdadeiro aprendizado, né? A nossa vida é uma vida de aprendizado, aprendendo sempre. O conhecimento traz crescimento, maturidade, estatura, dentro de uma perspectiva com Cristo. E esse crescimento, ele traz iluminação na caminhada, ele traz elucidação, clareza e certeza na nossa caminhada. Quem busca esse conhecimento em Deus, em Cristo, na palavra, ele sabe diferenciar entre Jerusalém e Babilônia, entre a igreja e o mundo, entre Cristo e o anticristo. Ele sabe diferenciar entre o santo e o profano. Na verdade, irmãos, todos esses nomes que eu falei, Jerusalém e Babilônia, a igreja e o mundo, tudo isso é antagônico, não se coaduna, ou seja, não se mistura com as coisas espirituais. O que tem a ver Jerusalém com Babilônia, né? A igreja com o mundo. Tudo isso é uma vida em Cristo, uma vida de iluminação, uma vida de clareza. Nós temos que ter clareza na caminhada, saber o que nós estamos fazendo em Cristo Jesus ou dentro da perspectiva de Deus. Há um perigo na caminhada se a gente andarmos sozinhos, né? Tudo isso é conhecimento. Se fizermos uma análise bem acurada, se fizermos uma análise bem minuciosa, empírica da nossa caminhada, nós podemos observar que caminhar só, caminhar sem uma liderança, caminhar sem diretrizes, sem um conselho de um pastor, de um pai, de um líder, de um professor, o nosso conhecimento, ou seja, a nossa caminhada, ela fica um pouco abstrata. Ela não tem um rumo certo. Exemplo, a igreja, ela é um corpo. Ela tem a representação de um corpo. E para o corpo funcionar bem, ter a sua funcionalidade, o corpo, na verdade, possui vários membros. E cada membro, para que o corpo fique sadio, os membros precisam funcionar. E um membro depende do outro. O ouvido depende dos olhos, os olhos dependem, da boca e assim sucessivamente. O corpo bem ajustado, quando todos os membros estão sadios, o corpo vai funcionar bem. Por exemplo, nós também temos um exemplo da orquestra. A orquestra tem muitos instrumentos e muitos músicos. Se não haver um ensaio entre os músicos, e quando a orquestra vai se apresentar, se não houver aquele ensaio, aquele ajuste no ensaio, vai desafinar, não vai cantar bonito, não vai ter aquela harmonia, o louvor não vai sair de
de forma coesa, né? Não vai ter sentido, porque vai, na verdade, desafinar. Nós podemos também usar aqui um exemplo de uma fábrica, de uma linha de produção. Para que aquela produção, para que aquela fábrica ela possa produzir bem, tem que haver uma engrenagem, né? Cada um cumprindo o seu papel. Assim também a família. Só vai crescer se cada um dos membros da família cumprir com o seu papel. Senão, aquela família vai se autodestruir. A Bíblia fala sobre o reino dividido. O reino dividido, ele não subsiste, né? Ele não cresce se cada um não cumprir o seu papel. E todos cumprindo o seu papel, haverá crescimento, né? Haverá sabedoria. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Olha o que o texto bíblico diz. Na multidão de conselhos há segurança. Jesus mandou, né, os discípulos, quando fossem pregar o evangelho. Nós temos a grande comissão em Mateus capítulo 28. A grande comissão, Jesus está dizendo, ó, vão de 2 em 2. Por que Jesus estava mandando eles irem de 2 em 2? A Bíblia fala que a corda de 2 dobras é mais difícil de romper. Por que a Bíblia fala sobre Paulo e Silas? Por que a Bíblia fala sobre Paulo e Timóteo? Por que a Bíblia ensina sobre Elias e Eliseu? Um aprendia com o outro. Um era discipulado pelo outro. João e Policarpo, né? Na igreja de Éfeso. Nós temos Paulo e Barnabé. Até Jesus tinha um amigo íntimo. Tinha 3, né? Pedro, Tiago e João. Mas tinha João, que era conhecido como discípulo amado. Estava sempre aprendendo com Jesus. Nós temos também no Antigo Testamento o exemplo de Josué, né? E Moisés. Josué, ele não apartava-se da tenda da congregação, sempre aprendendo com Moisés. Concluindo essa mensagem sobre aprendizado, existe uma frase que diz: quem não senta para aprender, também não é apto para ensinar. Quantas pessoas querem ensinar, mas não senta para aprender. Existe aquelas pessoas que têm um espírito de altivez, né? São pessoas que não são humildes. A falta de humildade em nós bloqueia, anula o conhecimento. Sentar para ouvir alguém, mesmo que essa pessoa não tenha a mesma formação acadêmica e que a sua formação acadêmica seja menor do que aquela pessoa que está ensinando ou maior, isso não desqualifica ninguém a sentar-se para ouvir. Nós temos um grande exemplo de Cristo. Cristo, ele desceu do céu, ele aprendeu com seu pai José na carpintaria, aprendeu aos pés dos doutores, né? Aprendeu com a sua mãe. E isso nunca menosprezou, nem diminuiu. Ao contrário, quando Jesus abriu a sua boca para falar, quando Jesus ia pregar, quando Jesus ia ensinar, a Bíblia diz que a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Ninguém falava como Jesus falava. Ninguém falava. Há um texto bíblico que diz que ninguém falava como Jesus falava. Aprenda, meus irmãos, nós devemos aprender a ouvir, porque quando nós ouvimos ou aprendemos a ouvir, nós falamos
de forma mais assertiva, né? E eu finalizo com essa frase aqui: a sabedoria, ela é o eterno aprendizado. Que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e com certeza ela vai produzir frutos para a glória do nome de Jesus. A nossa vida, ela é um eterno aprendizado. Uma vida sempre de aprendizado. Que Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.